Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus pela sua vida. Você que está em casa adorando o Senhor, você que está em casa fazendo da sua casa um altar de adoração. Hoje nós vimos aqui pela manhã aprendendo na escola de oração com o Abraão, nosso irmão professor Alessio. Abraão foi um levantador de altar, de adoração, um homem obediente ao Senhor, que creu nas promessas do Senhor e alcançou o seu objetivo. Deus fez dele uma grande nação, da qual nós temos a Bíblia e o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então venha para a escola bíblica, não fique em casa domingo pela manhã. Aqui a gente tem aprendido com alguns heróis da fé, algumas irmãs heroínas da fé, que foram significativos em algum momento da história, em que se colocaram de joelhos, se colocaram em oração, e a sua vida, a sua família e a história da igreja, a história de Israel foi modificada. Então, extremamente importante vir para a EBD. A gente está estudando sobre a oração em tempo de crise, e tem sido assim uma bênção. Cada domingo é com um personagem, tá bom? Bem, nós temos alguns irmãos que estarão em casa ceando hoje, já estão lá com a sua ceia pronta, né? Nós fizemos contato com alguns, e com vários, né? Com vários. Pedi aqui pela manhã que os irmãos fizessem também, não só com os idosos, mas com aqueles que são impossibilitados de reunir, de vir ao culto. E alguns me fizeram vídeo, mostraram, né, felizes com a sua ceia pronta. Que bom! Já depois da mensagem nós teremos esse momento de comunhão, de ceia. Claro que é uma comunhão distante, mas é a comunhão do partir o pão, a comunhão de participar do pão e do cálice do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Queremos, portanto, abraçar todos que cultuam o Senhor conosco nesta hora. A irmã Juliana Campos está? Juliana? A semana passada era para fazer uma apresentação e uma fala na igreja com relação a ela, que está vindo congregar conosco. Ela já está congregando alguns cultos, mas eu acabei me esquecendo e não fiz a apresentação. João capítulo 3. João 3, faremos a leitura do verso 14 e o 15, que é exatamente o texto que estarei dando ênfase, mas com base nesse texto nós estaremos falando sobre Jesus com Nicodemos, o mestre Jesus, com o outro mestre, Nicodemos. Jesus tirando as dúvidas de Nicodemos e apresentando assim para Nicodemos o plano da salvação. Nicodemos querendo saber o que ele precisava fazer para ser salvo, e Jesus apresenta para Nicodemos 4 figuras, 4 ilustrações, a fim de que Nicodemos pudesse compreender. Ele era um dos principais dos judeus, era fariseu, não um fariseu hipócrita, nem todo fariseu era hipócrita, era um fariseu estudioso, um fariseu legítimo, zeloso das Escrituras, mas que não tinha certeza da salvação. Então ele, entendendo que Jesus é o Senhor, é o Salvador, por meio dos milagres que Jesus fazia, ele entendia que Jesus era vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer tais sinais que Jesus fazia se não fora do Senhor. Então ele sabia que Jesus era enviado de Deus, mas ele queria detalhes, ele queria compreender. E eu sei que você que está aqui, você que está aí em casa, você quer compreender mais acerca de Deus. Então preste atenção, nós vamos fazer apenas a leitura de 2 versículos, o texto está longo, mas vamos discorrer por todo o texto, tá bom? Apenas 2 versos, que é onde estaremos dando a centralidade da mensagem. João 3, verso 14 e 15 diz assim: de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Toda a igreja comigo, vamos lá? E de modo que
Amém. Mais uma vez. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Venha Deus da paz das tuas ovelhas. Vem, Pai Santo, alimentar o teu aprisco, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Como alguns dentre o povo de Israel falaram contra Deus e contra Moisés, o Senhor, na verdade, aqui está trazendo esse exemplo para Nicodemos, pois estava claro na mente dele. Houve um momento na história de Israel em que alguns dentre o povo de Israel falaram contra Deus e contra Moisés. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo e eles morriam. Uma praga, uma peste. Está lá em Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas não estão sendo picadas por uma víbora, por uma serpente, mas tem aí uma praga, tem um vírus que tem tirado a vida de muitas pessoas. Os sobreviventes ali, arrependidos, ameaçados pela morte, apelaram a Moisés. Moisés, ora a Deus, clama a Deus. Eles entenderam que aquilo era oriundo da sua desobediência e buscaram em Moisés socorro para que Moisés buscasse de Deus socorro. E Moisés, seguindo as orientações do Senhor, pois Deus ouviu a oração de Moisés, respondeu a oração e mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze, colocasse sobre uma haste, e os feridos que olhavam para ela eram então curados e permaneciam vivos. Então, que relação pode ter esse texto com os nossos dias? Jesus Cristo aqui, ao responder a Nicodemos, está trazendo um momento em que Moisés levantou a serpente no deserto, em uma haste, e todos aqueles que olhavam para a serpente, aqueles mesmo que estavam envenenados, picados pela serpente, agora eram curados, viviam. E Jesus está aqui dizendo, assim como Moisés lá levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Todo aquele que olhar para o Filho do Homem será curado, liberto, salvo, perdoado. Então a gente pode dar um pulinho lá no texto de Números 21 e ver com detalhes o contexto desse texto. Porque essas serpentes não foram enviadas de qualquer jeito. A Bíblia nos mostra que elas podem abrir a sua Bíblia aí em Números, capítulo 21. Números 21, do 4 a 9. A Bíblia diz que o povo, ali no deserto, o povo se tornou impaciente no caminho. O povo se tornou impaciente. A impaciência no caminho. No caminho da terra prometida, tornaram-se ansiosos, tornaram-se impacientes. A impaciência, a ansiedade, isso nos leva a entender o estresse ali na vida daquele povo. E o povo, num nível de impaciência, de estresse, de ansiedade, é claro que toma decisões erradas, falam coisas erradas, e aí veio a murmuração. Aí veio a maledicência. Então nos diz o verso 5, que o povo levantou contra Deus e contra Moisés. Se levantaram contra aquele que havia libertado do Egito. Se levantaram contra aquele que fazia descer o maná todos os dias, a comida fresquinha que eles nunca tinham visto. De verdade que era comida que se repetia todos os dias, mas era comida que tinha os nutrientes capaz de sustentá-los, sem que o seu organismo não ficasse desnutrido e de nada sentisse falta. Mas eles se levantam contra Deus. Eles protestam contra Deus. Eles protestam contra Moisés. Protesto é o que a gente tem visto nesses dias. Nada contra protesto, tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Todos os lados devem fazer protesto. Agora protesto sabendo protestar, com respeito, com decência, com ordem. Vimos durante várias semanas, aí 6 semanas, protestos com oração, Pai Nosso, cantando um hino, com crianças, com mães, com idosos, com cadeirantes.
De repente, semana passada, surge um outro, com vandalismo, com quebradeira, com confronto. Hoje, o dia todo, aí agora à noite ainda tem, em cidades como São Paulo, confronto. Misericórdia. Volto a dizer, nada contra protesto, ele deve acontecer. De todos os segmentos, de todos os lados. Agora com decência, com ordem, com respeito. Mas a hipocrisia é muito grande. Quem fala contra a violência, quem mais pratica a violência. E outras questões mais. Então tem muito a ver conosco esse texto. Tem muito a ver com a nossa realidade. Porque há um levante contra Deus, há um levante contra Moisés do seu próprio povo. O seu próprio povo se levanta contra Deus. Interessante, irmãos, a gente entender isso. Porque Deus não tem problema com os levantes contra Ele mesmo. Quando o levante é um levante, de uma certa forma, com respeito e com temor. Por exemplo, Moisés se levantou contra Deus. Mas de forma honrosa, temente. Chega um momento nessa caminhada aqui, está lá em Êxodo 32, que por conta da idolatria que o povo fez, cometeram, fazendo bezerro de ouro, Deus trouxe uma disciplina para matar os idólatras. E aí a gente tem hebreus matando hebreus como uma correção. Mas chegou um momento que Moisés não aguentou mais aquilo e disse: Senhor. E Moisés foi lá e protestou com a sua oração. E disse: olha, Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome no livro da vida. Moisés confrontou, Moisés contestou. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu Moisés e disse: Moisés, seu nome eu não vou riscar não, mas todos que fizeram assim, vai ser assim e tal, e aí. E a gente vê Jó contestando. Jó se achou que tudo que estava acontecendo com ele era injusto, porque ele era um homem íntegro, reto. E geralmente as contestações, os protestos acontecem em um ambiente assim, quando a gente se sente injustiçado. E Jó protesta e se levanta. Questiona o Senhor. E a gente tem que saber entender aquele que pensa diferente, que tem seus questionamentos. Mas isso com temor, com respeito, com responsabilidade. E Deus então chega um momento que chama Jó para um diálogo e faz com Jó ali todo um confronto. Você vai encontrar essa parte 38, que Jó entende, Jó reconhece, muda o seu conceito acerca do próprio Deus. Mas aqui, esse protesto contra Deus e contra Moisés, levou este povo a uma visão errada. E uma visão errada leva a fazer coisas erradas. Então, uma visão errada levou, evidentemente, a um protesto totalmente equivocado. Aqui em Números 21, a Bíblia nos mostra que o povo falou contra Deus, contra Moisés. A gente vai ver uma visão errada, porque eles têm o entendimento seguinte, que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer, diz o versículo. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos no deserto? Não foi para isso. Deus não tirou eles do Egito para fazer morrer no deserto. Nos fez subir do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Escolha o maná. Deus tirou do Egito, da escravidão, a qual eles tinham passado 400 anos, construindo pirâmides, cidades para Faraó, trabalhando embaixo de um regime de escravidão, para levar para uma terra que manda leite e mel. Uma promessa feita a Abraão lá atrás. Deus levanta Moisés, prepara, passa esse povo a pé enxuto pelo Mar Vermelho, destrói os inimigos, mas eles estão aqui com a visão totalmente equivocada, errada, e por isso se comportam também de forma equivocada, de forma errada. Então, visão errada do deserto, do próprio deserto é uma visão errada, porque quando estava lá no Egito, está lá em Êxodo, capítulo 5, verso 1, o Senhor diz assim que era para que eles era a palavra de Moisés para o Faraó, dizendo: deixa o meu povo ir
para o deserto? A fim de celebrar, de festejar. Deserto seria lugar de celebração. Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deserto, lugar de celebração. Deserto, lugar de festa. Deserto, lugar de adoração ao Senhor. Deserto, lugar de provação, sim, mas deserto é lugar de provisão, aleluia. Você está passando por algum deserto? Você está passando por alguma dificuldade? Esse texto tem a ver conosco. Tem a ver conosco. Tenhamos cuidado, não vamos perder a visão do Senhor, da sua essência, não vamos nos perder na caminhada. Entenda que aqui o povo está numa caminhada, todos nós estamos numa caminhada. Caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça eu ir. Todos nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E a gente precisa ter cuidado para não se embaraçar, porque todos nós temos a promessa. Todos eles tinham a promessa, mas se embaraçaram. Se embaraçaram. Diante da escassez, no deserto tinha provisão, tinha um suprimento, mas eles tiveram uma visão errada do deserto, uma concepção errada do Senhor e do propósito do Senhor com eles naquela caminhada. Qual o propósito de Deus contigo? Qual o propósito de Deus com você? Nós precisamos ter consciência de missão, convicção de chamado. Quem eu sou no reino de Deus? Qual é o propósito de Deus com a minha vida? Se a gente não tiver essas duas certezas, essas duas convicções, a gente corre grande risco de se perder, como se perdeu este povo. E Jesus está trazendo esse momento à mente de Nicodemos. E Nicodemos entende muito bem todo o contexto deste texto, daquilo que Jesus ali falara de forma bastante resumida. Então, se a visão de deserto era errada, com certeza a pauta da reivindicação também era errada, conceitos errados, tudo errado. Pior ainda, a forma de protestar, totalmente errada. Pois o deserto é um lugar de celebração, lugar de provisão, lugar de presença, de cuidado do Senhor. E é tudo que nós vimos ali no deserto. Você diz, olha, te deixei padecer necessidade para ver até onde ia a tua fé. Para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Então a nossa alma tem fastio de si. Fastio deste pão vil. Quantas vezes a gente percebe pessoas amaldiçoando salário? Salário miserável, misericórdia. Esquece de quando estava desempregado e pediu emprego. Outros agora, quem sabe, por conta dessa situação, tendo seu salário reduzido. Dê graças ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Seja grato. Ele disseram, a nossa alma tem fastio deste pão. Fastio do alimento de Deus. Aí vem a maledicência, vem a murmuração. Quantas vezes essa ideia de fastio, o que é fastio? Isso é apetite. Não tem apetite, não tem vontade. Quantos, quem sabe, perderam o apetite de ler a palavra de Deus? Quantos, quem sabe, perderam o apetite de orar, de buscar a Deus? Quem sabe até que mesmo no santuário, alguns tenham vindo por força de um hábito, para uma tradição, que o domingo à noite, o lugar é da igreja, não tem outro lugar, não sabe outro lugar, não vai para outro lugar, e não vai se sentir bem se não vir à igreja. Então virou um costume, uma tradição. Ou então veio porque tinha que vir, porque senão ia ficar feio para o esposo, para a esposa, ou para o filho, então não, vou ter que ir à igreja. Mas vem com fastio de reunir, com fastio de congregar, com fastio de orar, com fastio de Deus, da sua palavra. Lê a Bíblia quando vem para o culto, quando diz assim, abre tal livro. Misericórdia, cuidado. Porque quando a gente fica com fastio assim, nada presta. A mensagem não vai prestar. Não tem pregador que sirva. Nada serve, nada presta. Mesmo Deus trazendo maná. Deus fazendo descer do céu a sua comidinha, que era fresca, diária.
havia reclamação. No versículo 6 aí de Números 21, a gente vê que o Senhor enviou então as serpentes abrasadoras por consequência dos seus pecados, que mordiam, picavam e o povo morria. Então esse povo reconhece o seu erro ao falar contra o Senhor, contra Moisés. E aí, numa demonstração de arrependimento, eles pedem a Moisés que intercedesse. Porque aqui, nesse momento, na história de Israel, do povo de Deus, o povo não tinha acesso direto a Deus como nós temos hoje. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus. Mas aqui, o acesso era por meio de Moisés. Então o povo ia a Moisés, e Moisés dirigia e apresentava as razões, as queixas, as necessidades do povo para o Senhor. E quando Moisés foi a Deus orar, em oração, Deus respondeu. Deus falou com Moisés. Deus trouxe uma solução. O Senhor mostrou um caminho. Nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de um vírus, nós estamos diante de uma peste, nós estamos diante de uma praga. E qual é a orientação da palavra de Deus? Houve uma orientação de Deus para Moisés transmitir ao povo. A orientação foi: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste, levante entre o povo, e todo aquele que olhar para a serpente viverá, ficará sarado, mesmo que tenha sido envenenado, picado pelas víboras. Assim Moisés fez. E assim diz Jesus para Nicodemos: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Em 2 Crônicas 7, 13, 14, 15, a gente tem repetido esse texto aqui. O Senhor disse: se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Irmãos, enquanto houver pandemia, precisamos nos humilhar, reconhecer a nossa pecaminosidade e confessar os nossos pecados. E precisamos ter cuidado com a síndrome de Adão, de ficar apontando culpados. Mas é todo mundo reconhecer os seus erros, os seus pecados, se arrepender, confessar. Ah, mas eu não consigo me converter, eu não consigo me arrepender. Fala isso para o Senhor. Olha só, isso aqui está errado, eu não consigo converter, eu não consigo deixar. Porque isso consiste em estar buscando a Deus. E o Senhor vai gerar em ti o arrependimento. O Senhor vai, com o seu poder, converter a situação. E vai vir a cura para toda a terra. Porque ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa serpente de bronze, com os anos, o tempo passa em Israel, ela se torna um objeto de culto, e que eles passam a chamá-la de Neustã. Está lá em 2 Reis, capítulo 18. E aí isso vira uma idolatria. Isso vira uma idolatria. Às vezes Deus usa um instrumento e as pessoas acabam fazendo do instrumento objeto de culto ou de idolatria. E este foi o caso aqui. Aí Deus levanta o rei chamado Ezequias, que restabelece o culto em Israel, restabelece a espiritualidade em Israel, pega essa imagem, essa serpente, imagem de bronze ali, e quebra, destrói. E restabelece o culto a Deus em espírito e verdade, pois Deus é espírito. A serpente em nenhum momento foi levantada para ser objeto de adoração. Era apenas ali como uma resposta para eles entenderem que as serpentes de bronze, as serpentes que vieram, foi como consequência dos seus pecados. E agora tinha sido enviado pelo Senhor. E agora pelo Senhor estava sendo enviado ali a restauração para eles. Então, em nenhum momento o texto havia aqui em Números a orientação de que essa serpente se tornasse objeto de culto, fosse medianeira entre as pessoas e Deus. Mas eles haviam idolatrado. Mas graças a Deus que houve a restauração. Sempre o Senhor vai estar levantando alguém para apontar o caminho, para redimensionar o seu povo. Então a gente vê aí uma questão de vida ou morte. Então Jesus Cristo está diante de Nicodemos, preocupado com a morte, preocupado com a vida após a morte. Nicodemos, um religioso
que entendia de Bíblia, entendia de Deus, mas não tinha certeza da salvação, não tinha convicção do futuro e está preocupado com isso. Ele sabia que Jesus era vindo de Deus. Os milagres haviam chamado a atenção de Nicodemos. E ele queria saber mais de Jesus e as doutrinas que ele ensinava. O próprio Nicodemos era mestre dos judeus, principais ali, os principais. Tradução literal, e tinha grande respeito pelo mestre da Galileia. Então, a tradução literal, ali quando a Bíblia fala de Nicodemos, dos principais judeus, é que de fato, na tradição literal, que ele era mestre dos judeus. Então, é o mestre diante do mestre dos mestres. Nicodemos era fariseu. E como eu disse no início, que significa que vivia dentro das normas religiosas mais rígidas possíveis. E nem todos os fariseus eram hipócritas, como é citado em Mateus 23, que Jesus fala ali da hipocrisia do culto, da hipocrisia de muitos dos fariseus, dos escribas, dos religiosos que ali praticavam a sua espiritualidade de forma hipócrita. Nicodemos, o que a gente percebe, principalmente em todo o diálogo dele com Jesus, é que ele não é um fariseu hipócrita. E nem todo fariseu é hipócrita. A gente precisa ter cuidado, porque existe um problema muito comum nos nossos dias, que é o problema da generalização. O problema do reducionismo. Tudo se generaliza, não é? Tudo cria uma generalização ou reducionismo. Então Nicodemos, ele foi extremamente sincero em busca da verdade. Foi até Jesus, procurou Jesus à noite. É muito comum se atribuir o entendimento de que ele foi até Jesus à noite para não ser visto, por medo de ser criticado, etc. Mas há outro entendimento, que pode ser provável. Ele foi ter com Jesus à noite porque temessem ser visto, é o que muitos dizem, mas provavelmente porque desejava ter uma conversa tranquila e sem interrupções com um novo mestre vindo da parte de Deus. Ele poderia estar em busca de algo mais tranquilo, sem interrupções, diante do mestre, poder ouvir com calma tudo que Jesus tinha a lhe dizer, tirar as suas dúvidas com tranquilidade. Esse é um outro entendimento também. O fato de Nicodemos usar o plural, sabemos, isso também denota que Nicodemos, ele vai não apenas em nome dele, mas em nome de outros fariseus que certamente compartilhavam a fé em Cristo Jesus, compreendendo os milagres de Jesus, Jesus realizando milagres, eles compreenderam que Jesus vinha de Deus. Então Nicodemos faz uma fala, não no entendimento de que ele estava trazendo algo somente dele. Por isso ele diz: sabemos que ninguém faz sinais se não for de Deus. Ele está falando em nome dele e em nome dos outros. Por sua vez, Jesus responde também com importa-vos. Importa-vos. Jesus então recebe esta fala como sendo uma fala não somente vinda de Nicodemos, mas ele está trazendo uma fala que reverberava o entendimento de outros que estavam ali querendo também entender certamente algo sobre o Senhor Jesus. Então isso tudo pode indicar que Nicodemos representasse os líderes religiosos ali, daqueles próximos a ele. Nicodemos era um homem de altíssimo caráter moral e profundo anseio espiritual. Pela própria postura, a gente percebe o nível de conduta, como se porta. Mas Nicodemos tinha um problema, ele sofria da grande cegueira espiritual. E ele foi aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A fim de ensinar Nicodemos a respeito das verdades básicas da salvação, o Senhor Jesus então ele traz para Nicodemos
4 ilustrações bem diferentes. Jesus Cristo vai falar do nascimento, é a primeira. Ele quer saber acerca da vida eterna, e Jesus vai então falar do nascimento. O segundo é sobre o vento, a terceira é sobre a serpente na haste, e a quarta é luz e trevas. Todo esse texto está relacionado no diálogo de Jesus com Nicodemos. Inclusive, João 3,16, que tão citado, o texto dito central das Escrituras e mais citado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando isso para Nicodemos. Exatamente depois de falar aí da questão da serpente na haste. Então, primeira ilustração é do nascimento. Jesus começa com o que era conhecido, a experiência universal do nascimento. Assim como ambos os pais são necessários para que ocorra o nascimento físico, também são precisos 2 pais para que se dê o nascimento espiritual. Aí nós temos o Espírito de Deus, no capítulo 3, é o verso 5 aqui de João. A ação do Espírito de Deus e a ação da palavra de Deus. João 3,5 diz: respondeu Jesus, de verdade te digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em Tiago 1,18 está escrito que, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra. Segundo o seu querer, segundo o querer de Deus, nós fomos gerados pela palavra. Pela palavra, o Verbo se fez carne. Pela palavra, Deus trouxe a existência ao mundo. Pela palavra, o Verbo, ele se faz carne, é Jesus. E habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E é pela palavra, ouvindo a palavra, que nós nascemos de novo. Então, a palavra e o Espírito trabalham juntos. O Espírito e a palavra e o Espírito. Eu estou aqui pregando, mas se o Espírito Santo não agir, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar. De nada. Por mais que o pregador se esforce, estude e até traga algumas técnicas e estude algumas ciências como a hermenêutica, a arte, ciência da interpretação, ou da homilética, do discurso, nada. Porque não é pela técnica, é pelo Espírito. Aleluia! Amém? É pelo Espírito. O Espírito é a palavra é Espírito. Então está Nicodemos diante do próprio Verbo que é Cristo encarnado. E Jesus está falando que era necessário nascer do Espírito. O Espírito de Deus e a palavra de Deus, extremamente necessários para que haja um novo nascimento, assim como é necessário a presença dos 2 pais para que haja um nascimento físico, é necessário também esta junção para que haja um nascimento espiritual. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus, e quando o pecador crê, Deus concede vida espiritual. Para que o nascimento humano ocorra, é preciso então haver um trabalho de parto. Interessante isso. É preciso que haja um trabalho de parto. E o mesmo acontece com o nascimento do alto. Jesus realizou o trabalho na cruz para que pudéssemos ser membros da família de Deus. O trabalho foi feito por Ele. E a gente canta um hino que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar qualquer decisão, pois é dele, somente dele, todo o trabalho. Hoje eu vi um pensamento em um chat bem interessante, rodando aí nas redes, que se houvesse todo o esforço do homem para a salvação, seria vão. Porque é o trabalho de Jesus, o trabalho de Jesus lá na cruz por nós. Então, o filho herda a natureza dos pais. E o mesmo se aplica ao filho nascido de Deus. Nascendo de Deus, nós temos agora a natureza de Deus, com capacidade de amar. E de busca pela justiça, pela santidade, pela comunhão com todos.
tornamos-nos co-participantes da natureza divina, como diz 2 Pedro 1,4. A natureza determina os anseios. Se nós temos a natureza de Deus, os nossos anseios, aleluia, é para os céus e não para a terra. Ainda que em algum momento fiquemos meio assim, porque temos sim um corpo terreno, e temos também a natureza terrena e que se inclina para as coisas da terra, para o pecado inclusive. Mas aquele que nasceu de Deus, que vive pelo Espírito de Deus, tem os anseios de Deus, os anseios dos céus, tem a mente nos céus, a cabeça nos céus, pensando nas coisas dos céus, desejando as coisas dos céus. Como diz Colossenses 3, pensai nas coisas de cima, aonde Cristo está, e não nas da terra. Então aquele que nasce de Deus tem os seus anseios em Deus, o que explica porque o cristão anseia pelas coisas de Deus e perde o desejo de voltar para as coisas sórdidas do mundo que antes o atraiu. A gente perde o interesse. Você é novo decidido, está me ouvindo em casa ou aqui, sabe o que eu estou falando? Depois desse novo nascimento, depois dessa nova natureza, criada e recriada em Cristo Jesus, aquilo que antes o atraía, agora não atrai mais. Interessante é que essa semana, na oração, eu vi uma irmã, a irmã Sônia, não sei se ela está aqui hoje à noite, mas ela vem para a oração pela manhã. A irmã Judite, pastor José Rosana estava nesse dia, o irmão Jusilândio, a irmã Ivete, não sei se estava. A irmã Sônia dizendo assim, agora, né, junto, São João, forrozinho aí, a fogueira, isso faz parte da cultura nordestina, você que está nos ouvindo de outro país, de outro lugar. E aí, chegava essa época dessas festividades, ela reclamava com pessoas aqui de uma família da igreja, dizendo, como pode suas filhas, não vai para a festa? Porque passava o ano se preparando para esse momento das festas juninas, que para ela era o ápice da felicidade, da alegria, do momento tão esperado do ano. Ela não conhecia ainda o Senhor. Ela não sabia ainda o que era a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. Então, quando a irmã Sônia depois agora é convertida pelo poder de Deus, ela nasce de novo por esta ação da palavra de Deus, do Espírito de Deus, ela passa agora a entender que aquilo não tem sentido algum. E a sua vida agora já não depende mais de uma alegria efêmera, passageira, que ocorre anualmente, quando dá, mas ela tem agora uma alegria permanente, intensa, porque a vida com Jesus ela é permanente, ela é intensa. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida e abundância é vida com Jesus e em Jesus. Às vezes as pessoas falam lá fora dizendo assim, eu vou curtir a vida, como que se curtir a vida fosse viver dissolutamente, se entregando aos prazeres da carne, aí no mundo. Isso é destruição de vida, e não curtir a vida. Curtir a vida é curtir Jesus. Então alimente-se da palavra, beba no Espírito de Deus, alimente-se e cresça com maturidade espiritual. Assim como é impossível fabricar bebês, não tem como fabricar bebês, também é impossível fabricar cristãos. Cristão não é gerado de fábrica, não nasce como numa cadeia de produção, não, isso é uma ação de Deus, aleluia. Ei, você é obra do Criador. Meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo aqui, olha no país, ou aqui no nosso estado, na nossa cidade, na nossa nação, saiba que você não é obra do acaso, você é de Deus. Essa transformação que ocorreu na sua vida não é algo gerado por religião nenhuma tem poder para isso. Essa transformação, esse novo nascimento é algo de Deus. E Nicodemos está ouvindo, compreendendo essas coisas.
ao Jesus dizer que era necessário nascer de novo, porque o que era nascer da carne é carne, o que era nascer do Espírito é Espírito, e era necessário nascer de novo. Então a única maneira de se tornar parte da família de Deus é pelo novo nascimento. E Jesus fala em João, aqui no capítulo 1, versículo 11 ao 13, dizendo que ele veio para os céus, mas os céus não receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, ele deu poder de se tornarem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade varão do homem, mas pela vontade de Deus. A segunda ilustração que Jesus vai trazer para aí Nicodemos a respeito do vento. Talvez uma brisa, quem sabe, ali à noite, uma brisa noturna, repousasse, passasse ali, soprasse, enquanto Nicodemos e Jesus conversavam no terraço. Eu gosto desses lugares altos assim, eu fico imaginando a cobertura. Tanto no hebraico quanto no grego, o termo vento também pode ser traduzido por Espírito. Um dos símbolos do Espírito de Deus na Bíblia é o vento, ou seja, sopro. É citado em Jó, é citado em João 20, nós falamos aqui, né, no culto atrasado, João 20, 22, quando Jesus ressuscita, encontra os discípulos dispersos, com medo, em um quarto, a portas cerradas. Ele ministra paz, mas eles ainda não têm muita reação, porque eles estão atribulados. Então Jesus sopra sobre eles o Espírito. E aí eles se alegram, são impactados, acordam. Então, assim como o vento, o Espírito ele é invisível e ao mesmo tempo também é poderoso. É pelo Espírito de Deus que vê as Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, por isso trouxe à existência o tudo criado no planeta Terra. Foi o Espírito de Deus sobre Maria, por isso veio Jesus. É o Espírito de Deus sobre Jesus que nasce a igreja, amém? Oh glória! E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós, a igreja do Senhor, e isso nos alegra, porque o Espírito do Anticristo não prevalece, Satanás não prevalece contra a igreja. São sinais e sinais que estão aí para anunciando a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus. E de repente você vê toda uma estratégia de políticas global, e toda uma estratégia, assim você começa a ver algumas lideranças, algumas ideologias políticas conjecturando as possibilidades. E aí a gente, quem tem Espírito de Deus sabe que tudo isso já é assim, cenário de preparação para favorecer o governo do Anticristo. Não precisa ter medo. Nós temos o Espírito que o detém, o Espírito Santo, amém? Enquanto a igreja estiver, ele não vai prevalecer. Ele não vai prevalecer. Irmãos, isso nos alegra. Isto nos alegra. Então Jesus está falando, fala do novo nascimento, fala agora nessa ilustração do vento para falar do Espírito, para que ele entendesse o que é esse nascimento do Espírito. Gente, você sabe que é um cristão que tem experiência com a Bíblia, mas que não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo, é Nicodemos. Ele tem toda uma experiência com a letra, com a lei, mas não tem nenhuma experiência com o Espírito. É diferente, é diferente. Quem é de igreja renovada, pentecostal, sabe muito bem como isso é diferente. Quem tem uma busca e desenvolve com o Espírito de Deus uma comunhão, sabe como isso é importante, sabe como isso é diferente. O crente que vive pelo Espírito é fervoroso. E Nicodemos precisava conhecer essa experiência. Me lembro muito bem, quando o Senhor me converteu, eu fui para uma igreja que a gente, naquele tempo lá atrás, em 88, muitos anos atrás. Uma igreja que eu amo, claro que ela não é mais como é hoje, que ela, naquele tempo, é evidente, né? Houve um crescimento. E aquele tipo de igreja não existe mais hoje, pelo menos que eu saiba assim, que eu conheça, né? Que eu conheça. Ela não tinha ênfase, não dava ênfase nenhuma pessoa desse tipo. A gente não conhecia quase nada desse tipo. Parecendo aqueles crentes lá de Atos 19, quando Paulo chega assim e diz: recebeste o Espírito Santo quando cresce.
E ele disse, nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. E aí Paulo ora e põe as mãos sobre eles. E aí o Senhor sobe do seu Espírito. E eles são batizados, são cheios do Espírito Santo. Se você não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo, talvez você esteja como Nicodemos, precisando ter uma experiência com o Espírito Santo, precisando se encher de Deus. Se de repente a religião, você não vê nenhum sentido. Nicodemos era um religioso, zeloso, mas não via muito sentido para conectar esta vida com a outra. Ele não tinha certeza de salvação, ele não tinha convicção, e ele vai ao mestre dos mestres para tirar as suas dúvidas. E Jesus está aqui agora falando para ele do Espírito. Eu gosto demais desse verso 8, quando Jesus diz para Nicodemos o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse texto não diz respeito a pastor, não é missionário, nem a quem tem um chamado específico. Esse texto diz respeito a todo aquele que é nascido do Espírito. Você não é mais de si mesmo, você é de Deus. Logo você deve ter uma vida em submissão, à disposição de Deus. Nós não somos mais de nós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos, afinal nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele. Somos dele. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Passa agora a ter uma vida na dependência do Pai, amém? Enseguiado pelo Espírito, em ser soprado pelo Espírito. É interessante quando a Bíblia fala de Simeão, que Simeão é aquele que apresenta Jesus no templo. Ele foi levado pelo Espírito para o templo. E é assim que precisamos ser levados pelo Espírito. Nicodemos está aprendendo que ele precisa ser levado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Quem sabe, semana passada, o culto passado, agora eu falei aqui no texto, na mensagem, eu citei Ezequiel 37. Em que havia um vale de ossos secos, e Deus manda o profeta Ezequiel profetizar, e ele vai profetizando, e aqueles ossos sequíssimos se juntam, e aí vem a carne, primeiro vira um esqueleto, depois vem a carne, vem os nervos, vem a pele, mas se levanta um grande exército, mas sem vida. E aí o Senhor manda o profeta profetizar o Espírito. E o profeta, ao profetizar, ele fala aos quatro ventos que sopre. E então o Senhor levanta agora da vida aquele grande exército. Nós profetizamos, oramos aqui na sexta-feira sobre todo o Brasil, sobre toda a humanidade, no espírito de vida e aprendendo o espírito de morte. E nós precisamos disso, amados, como boca de Deus, amém? Profetizar sobre esse tempo. Profetizar a ação do Espírito que vivifica, que ministra vida e não morte. Quem sabe quando Jesus está aqui falando, Nicodemo não se lembra desse momento lá de Ezequiel 37. Quando Jesus usa esse símbolo, eu imagino que a mente de Nicodemos deve ir lá no profeta, naquele vale cheio de ossos secos. Mas quando profetizou o vento, o Espírito veio sobre aquele lugar, ministrou vida aos ossos sequíssimos. Temos aqui, mais uma vez, o trabalho conjunto da palavra e do Espírito. Ali estava a palavra de Deus, sendo ministrada pelo profeta, e o Espírito de Deus sendo ministrado. Irmãos, por fim, a ilustração, que é a serpente na haste, que a gente já viu lá no livro de Números. Então Jesus está aqui diante de Nicodemos, falando daquele episódio que a gente já discorreu aqui. Serpente na haste. Nicodemos conhecia a história relatada em Números 21, do 4 ao 9. Com toda a razão porque aquela serpente foi ali levantada. Conhecendo a razão do pecado daquele povo. Então era uma história conhecida.
Estava diante de uma caminhada para o cumprimento da promessa, conforme aqui foi visto pela manhã, ministrado pelo irmão Alessio, na terra prometida. Abraão, aquela terra prometida a Abraão. Mas a murmuração, a maledicência, a rebelião contra Deus e o seu líder, as consequências vieram. Mas houve o arrependimento, houve a confissão, houve a graciosa resposta de perdão e cura e salvação da parte de Deus. E Jesus é a resposta de Deus para a humanidade perdida. Jesus é a resposta de Deus para uma humanidade escravizada, não por Faraó, não por uma nação, mas uma sociedade, uma humanidade escravizada, não por um sistema político, mas uma humanidade escravizada por Satanás. É verdade que existem as ideologias também, mas é Satanás que escraviza. Jesus é a resposta para a libertação dos escravizados. Jesus é a resposta para a salvação dos perdidos. Jesus é a resposta para a cura dos enfermos. Jesus é a resposta para a libertação dos cativos. Deus proveu, por meio de seu Filho, a nossa redenção. Deus proveu solução para os nossos pecados, assim como ali no deserto. É Jesus na cruz a resposta para a humanidade. Em Isaías 53, do 4 ao 7, nós temos a descrição dizendo que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos, andando de um lado para o outro, perdidos, sem certeza de salvação, igual está aqui Nicodemos, embora na religião, mas perdido, sem certeza de salvação, porque sem Jesus não há certeza de salvação. Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho de volta para casa, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Jesus o ser humano está perdido. Jesus é a resposta de Deus para todos nós. Pelas suas pisaduras somos sarados, andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, mas Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós, Jesus Cristo levou sobre si. O mundo sofre com o veneno do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus é a nossa redenção, a nossa salvação. Qualquer um que fosse picado, ferido ali pela serpente, mas que olhasse para a serpente de bronze, seria curado no mesmo instante. Interessante que a mulher hemorrágica creu que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Foi a fé dela. E ela foi, atravessa a multidão, e ela trisca nas vestes de Jesus. Não é nem Jesus, nas suas vestes. Eu fico imaginando o que fez com que ela pensasse em se limitar apenas em tocar nas vestes e não no Senhor, porque pela lei ela era imunda. Inclusive pelo decreto ela não podia sair de casa, ela não podia se envolver com a multidão, com a sociedade, ela tinha que ficar aí, distanciamento social, essas coisas aí, distanciamento social lá para a mulher hemorrágica, porque era tida como imunda. Mas ela creu que se tão somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E a Bíblia diz que imediatamente ao tocar nas vestes, foi estancada a hemorragia. Então imagine lá, se olhasse, tinha sido picado, tinha sido ferido pela serpente, estava envenenado, estava com vírus, mas com vírus aí sabe que tem possibilidade de cura, porque o organismo é forte, não é assim? Tem medicação que não ainda comprovada, mas que tem sido aí usada para tirar muita gente da situação.
Mas aquele que era picado ali pela serpente, a morte era certa. Porque era veneno mortal. Não tinha como. A humanidade foi afetada por uma serpente. O maligno usou da serpente e tocou em todos nós. E todos nós estávamos infectados pelo pecado, condenados à morte eterna. Mas agora vem Jesus. E todo aquele que olhar para Jesus, tem de Jesus o perdão, tem de Jesus a redenção, tem de Jesus a salvação. Então olhe para Jesus. Qualquer que olhasse para a serpente lá de bronze, mesmo tendo sido picado, anulava o veneno. Era sarado. Olhe para Jesus. Olhe para o autor da vida. Olhe para Jesus e seja curado. Olhe para Jesus, seja perdoado. Olhe para Jesus, seja liberto, seja salvo, seja fortalecido. Até mesmo você que já foi salvo, perdoado, mas que agora fica meio enfraquecido por conta das consequências da pandemia. É um que morre aqui, é outro que morre ali, é outro que está acamado, é outro que perdeu emprego, é uma situação, é outra, e aí de repente você se abate. Olha para Jesus, porque em Jesus nós somos fortalecidos. Ele disse: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nós vencemos também. Com Ele nós vencemos também. É contada uma historiazinha bem interessante sobre esse olhe para Jesus. Olhe para Jesus. No dia 6 de janeiro de 1850, tem tempo essa história aqui, houve uma tempestade que paralisou a cidade, uma cidade lá na Inglaterra, e um rapaz chegou numa capela metodista. Este rapaz ouvia o pregador. Era um pregador simples, leigo, que estava substituindo um dia o pregador oficial daquela igreja. Mas lá estava um pregador simples, leigo, pregando. E de repente chega um jovem que estava ali angustiado, triste, com problemas, ouvindo o pregador pregar em Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Olha que texto lindo. Todos os limites da terra, quer dizer, todas as nações. Todas as nações olhem para Deus. Jesus disse que quando Ele fosse levantado, atrairia todas as nações. Todos os povos. Jesus atrai na cruz todos os povos. Todos os povos. A história registra a vida de Jesus no DC e o AC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Sua morte e ressurreição atrai todos para Ele. Mas é preciso olhar para Jesus como autor da vida. É preciso olhar para Jesus como aquele em que nós temos a nossa redenção. Pois não nos há nem outro nome dado, nem no céu, nem na terra, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Atos 4:12. Então está ali o pregador, pregando aqui em Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos. Eu citei aqui no culto passado o salmista, quando ele diz: olhai para ele e sede iluminados, olhem para ele e sejam iluminados. E o pregador está aqui: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Fazia meses que o visitante estava infeliz, o seu coração pesava por causa dos seus pecados, apesar de ter crescido na igreja. Esse camarada, por isso que eu coloquei essa história aqui, ele é um pouco parecido com Nicodemos. Esse camarada aqui da história, que é um visitante que está lá na capela metodista, ouvindo esse pregador leigo, é filho de pastor, neto de pastor, cresceu na igreja, mas está lá triste, ouvindo essa pregação, não tinha certeza de salvação, assim como Nicodemos. E o pregador, improvisado naquela noite, não tinha muito o que dizer, de modo que ele continuou repetindo o texto. E aí ele falava assim: não é preciso fazer uma faculdade para ser capaz de olhar. E gritava: olhem para Ele, olhem para Deus, olhem para Jesus. Qualquer um pode olhar.
para o Senhor Jesus. Até uma criança pode olhar. Foi então que ele viu o jovem ali, visitante, sentado, apontou para o jovem e disse: meu rapaz, você parece extremamente infeliz, você parece triste, olhe para Jesus. Você sabe quem era aquele rapaz? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, converteu nesse dia com esta mensagem, desse olho para Jesus, e se tornou um grande pregador da palavra de Deus, que fez e marcou a história. Olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa vida. Fixe o seu olhar para Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, olhando para Jesus. Não perca o foco, olhe para Jesus. Não tire Jesus de vista, olhe para Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecados, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Olhe para Jesus. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para Jesus. De repente você começa a olhar para si mesmo, começa a olhar para a sua pecaminosidade, começa a olhar para os seus erros, começa a olhar para as suas iniquidades, e começa a se culpar, começa a se condenar, e começa a se sentenciar, e aí é claro que você vai se ver condenado. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que em Jesus os teus pecados, eles são removidos, porque em Jesus há perdão, em Jesus há redenção. O sangue de Jesus é poderoso para nos lavar, nos purificar, nos redimir de toda iniquidade. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eu quero convidar os diáconos em sério louvor, e nós vamos nesse momento ceiar, olhando para Jesus. A ceia, na verdade, é um memorial que por si nos faz olhar para a cruz. Em que ao comer o pão você está em memória do seu corpo, ao tomar o cálice em memória do seu sangue. A ceia, ela é ministrada para crentes que estão em aliança, em compromisso com o Senhor. Não devem participar de qualquer jeito. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo que cada um examine-se a si mesmo antes de ceiar, para saber se pode ceiar. E Paulo fala que por falta de discernimento deste momento do corpo de Cristo, havia muitos na igreja de Corinto enfermos e outros que já tinham morrido e dormiam. Nesse momento nós temos vários irmãos que estarão ceiando em casa. A irmã Tina está lá nesse momento, com o irmão Valdir e sua família, em volta da sua mesa, que irão ceiar. Pode ir distribuindo aí, pode ir pegando, passando por diáconos. Nós vamos fazer como da outra vez. As pessoas, vocês vão às pessoas, tá bom? Vocês vão às pessoas, é melhor ir, vocês vão, tá? É melhor, para evitar aglomeração. Então nós temos a irmã Vanil, o irmão Cristóvão, família, a irmã Ciziná, Joelícia, família, Marlene Moraes e a sua filha Ninha, Ana Vitória, lá em Vitória da Conquista, ceiando nesse momento, a irmã Dinalva Gomes, o irmão José Carlos, a irmã Araceles, a irmã Jalira e a irmã Dilma estão em casa.